E em estúdio, nesta edição do Meio-Dia do ETV, estão Carlos Marques de Almeida, comentador habitual aqui do ETV, e Henrique Neto, empresário. Muito boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Começo, naturalmente, pelo inevitável corte do rating pela Fitch, que manteve também o outlook negativo, ou seja, é de prever, num futuro próximo, mais cortes do rating de Portugal. Provavelmente, se o governo português se continuar a comportar como se tem comportado até agora. Ou seja, o governo português, para usar a metáfora do aluno, que é muito querida em Portugal, parece aquele aluno que tem um problema com uma cadeira e comprou um livro. E, ao ter comprado um livro, acha que resolveu o problema da cadeira. Ou seja, isto trocando em termos económicos, ou seja, o governo tem um conjunto de PECs, já não tem um PEC, tem um conjunto de PECs, tem um orçamento e está convencido que, por ter aquele conjunto de medidas escritas num papel, tem um problema resolvido. E não percebe que, enquanto aquele orçamento não começar a ser executado e enquanto não der provas factuais de que é capaz de executar aquilo que anunciou, os mercados continuarão, como disse, em vigilância negativa sobre Portugal. O governo ainda não entendeu que Portugal está sob vigilância negativa. Não adianta o Ministro das Finanças vir dizer que é incompreensível, é incompreensível, é incompreensível. Este downgrading do rating português e muitas vezes faz uma interpretação demasiado estrita no sentido técnica. E ela, obviamente, tem uma projeção política que o governo não quer entender. Portanto, o governo acha que é, sobretudo, vitimiza-se, acha-se que é alvo de um ataque dos mercados, mas não quer entender de uma vez por todas, e não quer dizer aos portugueses de uma vez por todas, que tem que executar um orçamento que vai ser muito doloroso. E doloroso não apenas para as pessoas, mas, sobretudo, pela dificuldade política que está inerente às próprias medidas. Portanto, ou seja, em termos de tensão social, também prevê que seja um ano difícil. Provavelmente. Aliás, as pessoas estão a gastar, nesta época, estão a gastar mais novamente quantidades de dinheiro recorde, que é uma imprudência total, e a partir de janeiro vai começar a execução do orçamento e, nesse momento, vai começar a cobrança mensal daquilo que está anunciado. E as pessoas, 2, 3 meses depois, vão perceber que provavelmente deviam ter sido um pouco mais contidas e deviam ter colocado no seu vocabulário uma palavra que está completamente esquecida, que é prudência e poupança. Embora os níveis de poupança tenham vindo, de alguma forma, também a aumentarem, mas ainda não de forma suficiente. Mas são residuais. São obviamente residuais e são provavelmente o comportamento de uma minoria que antecipa de alguma forma e, sobretudo, causada por alguma, não pela prudência, mas pelo medo, que é um sentimento relativamente bem diferente. Henrique Neto, apesar deste ano que se prevê que venha a ser difícil, 2011, o Governo continua a manter as previsões de 0,2% de crescimento económico, ao contrário de todas as instituições internacionais, e espera que esse crescimento económico seja à conta das exportações das principais empresas. Acha que as empresas estão em condições, de facto, de ser as responsáveis por melhorar este crescimento económico ou também vão passar por dificuldades? Bom, em primeiro lugar, como já foi dito, mas reforçando, as agências de rating e os credores internacionais e o mercado, como agora se fala muito, funcionam na base da credibilidade. Quando um cliente é credível, quando um cliente atua de forma credível, os mercados, naturalmente, esperam receber o seu dinheiro quando se chegar ao vencimento. Isto passa-se nas empresas e passa-se nos governos. Se o cliente não é credível ou sistematicamente faz atos que conduzem à descredibilização da empresa, num caso, ou no país de outro, naturalmente os bancos, os financiadores, as agências de rating reagem de acordo. Portanto, aquilo que acontece e aquilo que se demonstra é que, apesar dos PECs, como já foi dito, apesar do orçamento, apesar dos 2 maiores partidos do governo estarem de mãos dadas com o objetivo de convencer os mercados não se convenceram. Ou seja, não há credibilidade. E a pergunta óbvia... Como é que se consegue essa credibilidade? É porque é que não há credibilidade e como é que a credibilidade se consegue? Ora, a primeira questão é de que o governo não é credível, e não é credível por muitos dos atos que praticou no passado e muitos dos atos que continua a praticar, que é, no fundo, varrer os problemas para baixo do tapete. Durante algum tempo fez isso com uma certa impunidade, apesar de ser avisado,
mas agora já não há impunidade. Quando nós somos surpreendidos... Ou já não há tapetes. Quando não há tapetes. Porque não há impunidade para o país, não há impunidade, mas há de alguma forma. Digamos, há através de juros, quer dizer, pagamos juros mais altos, mas eu falo de impunidade mais política. Repare, quando nós abrimos o jornal todos os dias, verificamos que há novos buracos, há os buracos da saúde, que ninguém sabe verdadeiramente quais são. Há os buracos da justiça, que agora até apareceu um completamente inusitado, que nos diz que o governo andou a gastar dinheiro que não poderia ter gasto, o Ministério andou a gastar dinheiro que não poderia ter gasto, da ordem dos 200 milhões de euros, que é muito dinheiro, e todos nós sabemos, somos informados todos os dias, por exemplo, que o governo faz contratos no setor da energia com novas concessões, sejam hídricas, sejam eólicas, em que coloca nos 100 milhões, noutros 200 milhões de euros a mais do que aquilo que era digamos, o valor que chegaram ao acordo com as empresas, para que esse dinheiro possa reverter agora para, digamos, reduzir o déficit deste ano, em concreto, com o custo da energia futura nos próximos 20, 30, 40 anos, porque os contratos são feitos a perder de vista. Ainda esta semana, um relatório do Tribunal de Contas alertava que as contas do Estado não têm a clareza suficiente. Por outro lado, era o que eu ia dizer exatamente. Por outro lado, não há credibilidade sem transparência. Isso é uma evidência. E este governo não tem sido transparente. Tenta esconder dos portugueses, em primeiro lugar, mas depois, por tabela, dos agentes internacionais, dos credores, mas os credores têm as suas fontes de informação, como é evidente. Há pessoas, há professores universitários, há especialistas técnicos que são avançados das agências internacionais para que essas agências sejam informadas do que está a passar no país. E esses técnicos, naturalmente, têm a obrigação ética e profissional de informar corretamente aquilo que sabem. Portanto, não vale a pena tentar de alguma forma induzir os mercados sobre uma opinião. Por outro lado, aquilo que dizia sobre as exportações, eu quero crer, já disse aqui uma vez, quero crer que nisso talvez o Governo não se engane completamente, no crescimento das exportações em Portugal. E por uma razão apenas muito simples, é que as empresas estão desesperadas. E estão em situação financeira complicada. E, portanto, só tem um remédio, só tem a sobrevivência, passa por vender mais. A que preço? Não sei, veremos caso a caso. Mas eu não me repugno que em 2011 possa haver um crescimento das exportações. Mas será suficiente para garantir crescimento económico? Não é suficiente por um lado e não é sustentável por outro. E esse é o grande problema. Claro que este problema das exportações passa também porque as empresas estão com déficits financeiros e têm dificuldades financeiras. E estou a falar das empresas que exportam, que são maioritariamente PMEs, as empresas internacionais, essas não se põem esse problema, mas a grande maioria das empresas portuguesas que estão em dificuldade financeira necessitam do apoio dos bancos durante 2011. Que não têm. Se, por alguma razão, o apoio dos bancos, digamos, o financiamento à produção, se reduzir, então vamos ter digamos, uma tragédia na economia portuguesa ainda mais grave. Mas, Carlos Marques de Almeida, é bem previsível que o financiamento continue a ser muito restrito, tanto para particulares como para as empresas. Sim, provavelmente. E como disse o Dr. Henrique Neto, muito bem, repare, as contas do Estado não são transparentes para os próprios órgãos que supostamente deviam internamente fiscalizar as próprias contas. Ou seja, a opacidade é completa. E, obviamente, o mercado, perante a opacidade, reage com desconfiança e, como disse e muito bem o Dr. Henrique Neto, não há credibilidade. E hoje, tanto o risco como os juros das obrigações do Tesouro já estão a disparar. O risco de Portugal é hoje o que mais sobe no mundo. E repare, tem outro ponto que é um ponto que é menos sublinhado, que é o facto de as últimas avaliações das agências não são tanto sobre a situação atual, mas são uma projeção sobre o comportamento de Portugal no próximo ano. Ou seja, o Governo reage como os ratings ou as críticas que as agências fazem são pontuais e são neste momento, mas não são. O que elas estão é a antecipar o comportamento
de Portugal no próximo ano. E repare, se nós pensarmos que temos que nos financiar em cerca de 45 mil milhões de euros para fazer face aos empréstimos que vão vencer nos primeiros meses do ano. Acha que esse será o valor real ou estará acima desse que tem sido anunciado? Não sei, tudo será possível, porque como nós vivemos no reino da opacidade em termos de finanças, tudo será possível. Portanto, repare, todas as previsões sobre Portugal em relação ao crescimento económico são negativas, com exceção da do Governo. Portanto, a produtividade não vai aumentar. Logo, mas as agências observam é que o endividamento vai ter que aumentar. Portanto, basta olhar este cenário, não é preciso ser um rocket science, não é? Prevê-se que Portugal irá entrar numa zona muito complexa em termos financeiros e que, obviamente, que emprestar dinheiro a Portugal será cada vez mais arriscado. Agora, repare, é interessante que a agência diz que não está em causa a solvência de Portugal. Mas o que não diz e que nós podemos acrescentar é o que está provavelmente em causa é a liquidez de Portugal. E essa está, de facto, em causa. E, de facto, Portugal tem continuado a conseguir financiar-se nos mercados, embora preço elevado. Qual é que é o menos mau dos cenários? Continuarmos a financiar, mas embora a um custo alto, ou pedir ajuda externa e aí, de alguma forma, acalmar os mercados? Isso aí, repare, isso é uma opção política que tem que ser tomada. A opção ideal seria começarmos a pensar em 2011 como é que nós chegaríamos a 2020. Esse seria o objetivo inicial, ou seja, começar a fazer medidas estruturais de forma a não cairmos novamente numa situação dessas. E se caíssemos, eventualmente, que caíssemos com mais segurança e, sobretudo, com mais capacidade de reagir e sair em potência. Mas sentem que os vários governos conseguem pensar a esse longo prazo? Bom, infelizmente os governos conseguem não pensam, ou fazem? Não pensam, os governantes raramente pensam a médio prazo, quanto mais a longo. Infelizmente, não há, no caso português, uma estratégia. Essa é a primeira. Não há uma ideia do que é que Portugal pode fazer ou deve fazer para crescer, para que a economia portuguesa cresça. Porque a crise não está restrita a este governo nem a nenhum outro. A crise já é antiga. É muito grave, mas, como foi dito, as agências internacionais fazem projeções e a projeção é muitíssimo mais grave em Portugal porque a economia portuguesa não dá sinais de sair da estagnação em que tem vivido, podendo até entrar em recessão. E isso torna extremamente difícil, digamos, manter a credibilidade financeira do Estado, que no fundo é o problema. E, portanto, o crescimento da economia deveria ser a preocupação principal. E para isso é necessária uma estratégia. E ao colocar nos dois pratos da balança os efeitos políticos e os efeitos económicos, era melhor que o FMI interviesse ou não? Bom, eu já disse aqui, tenho escrito, eu acho que quando há um problema numa empresa, eu ponho sempre este paralelismo porque as coisas não são muito diferentes, numa família até, numa família, ou num Estado, o melhor é atuar com rapidez, porque a rapidez credibiliza. Às vezes é ilusória, mas credibiliza. A Irlanda atuou há um ano e tal com alguma rapidez, criou um problema, mas menor, penso eu, do que aquele que teria. E, portanto... E acha que a Irlanda vai recuperar mais depressa do que Portugal? Sim, sobre isso não tenho dúvida nenhuma, porque tem uma outra economia. Agora, repare, se Portugal tem atuado a seguir à Grécia, provavelmente a situação teria mais clarificada hoje e já sabíamos como podíamos contar. Mas para isso era preciso que o Governo tivesse um plano de médio prazo, não um PEC de medidas apenas restritivas, mas um plano de médio prazo que dissesse a estratégia portuguesa para o desenvolvimento e para o crescimento económico é esta. Eu tenho defendido uma, a Associação Industrial Portuguesa tem defendido uma, que temos chamado a Estratégia Euroatlântica, para fazer de Portugal uma porta da Europa no Atlântico e nos países do Atlântico, sejam da África, América do Sul, América do Norte. Pode ser esta, pode ser outra, mas nós temos que, até para que os portugueses vejam e sintam, e as empresas, os empresários, que há uma ideia, uma saída para o problema. E que essa saída não passa pelo aumento da despesa. Porque, sei lá, quando aqui cheguei, estava a ver ali um programa vosso sobre as energias. Pronto, as energias renováveis são ótimas, só que aumentam a despesa agora, não é?
Portanto, quando nós falamos de energias renováveis, Portugal está na frente das energias renováveis, toda a gente lê, nomeadamente as agências de rating, pois ótimo.